Vamos eh, entender, vamos trabalhar os conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico. Primeiro vamos analisar o que é temperatura. Na física, nós entendemos temperatura como o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, considerando que todos os corpos, ou a matéria em geral, ela é composta por moléculas, ou átomos, ou íons, elétrons livres, então eles estão em constante movimento. Eles podem estar mais agitados ou menos agitados. A esse grau de agitação, a essa intensidade, nós damos o nome de temperatura. Ou seja, quando um corpo ele está, ou um objeto qualquer, quando ele está agitado, ele sempre está em movimento. Mas quando essa movimentação, quando essa agitação é maior, significa que esse corpo está com uma maior temperatura. Quando essa agitação é menor, ele está com menor temperatura. Então, nós temos o exemplo aqui de dois objetos, duas figuras, em que tem um cubo aqui que está escrito corpo frio. É a linguagem usual, corpo frio, corpo quente. Então, ele é formado por moléculas e elas estão agitadas. Nessa outra figura ao lado, que aparece corpo quente, que também é formado por moléculas, mas elas estão mais agitadas que o corpo frio. Por isso, nós dizemos que ele é quente, ele está mais agitado, tá certo? Ou seja, ele está com a temperatura maior do que esse outro corpo que está ao outro lado. Portanto, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, que é o mesmo que dizer que a energia cinética. Então, ao aumentar a temperatura de um corpo ou sistema, pode-se dizer que está aumentando o estado de agitação das moléculas. Então, essa é a ideia de temperatura. Já quando falamos de calor, está em relação a transferência dessa energia de um corpo para outro. Vamos ler o texto aqui. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, a energia é transferida do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, em razão das colisões microscópicas das partículas. A esse processo de transferência de energia cinética chamamos de calor. Então, calor é a transferência que tem da energia cinética de um corpo para outro. Para que esse processo aconteça, é necessário que um, um corpo esteja com a temperatura maior do que o outro, ou seja, esteja com as moléculas mais agitadas do que o outro. E essa transferência é sempre do corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então, imagine aqui, nós temos um corpo que está a uma determinada temperatura, chamamos de temperatura A. E outro corpo que está com a outra temperatura, chamamos de temperatura B. Considere que a temperatura A seja maior do que a temperatura B. Quando esses corpos são colocados em contato, a energia do corpo A começa a passar para o corpo B, que está em maior temperatura. E esse processo de transferência acontece até que os dois estejam à mesma temperatura. Aí esse processo para. E quando os dois estão à mesma temperatura, nós dizemos que agora eles estão em equilíbrio térmico. O texto diz assim: a transferência de energia termina quando as partículas de um corpo estiverem com o mesmo grau de agitação média que as partículas do outro corpo. Nessa situação final, dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico. Certo? Então, para fixar melhor, nós temos aqui, ó, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor, a transferência de energia de um corpo para outro. E equilíbrio térmico é o momento em que dois corpos estando em contato atingem a mesma temperatura por causa do calor. Vamos analisar sobre o funcionamento do termômetro. Então, para medir e comparar temperaturas, utilizamos o termômetro. Essa é a função dele. A interpretação de suas medidas baseia-se no que se convencionou na Lei Zero da termodinâmica. Aí eu vou
ler o que diz aqui a lei zero da termodinâmica e depois eu faço uma ilustração. Diz assim: consideremos dois objetos, A e B. Se um terceiro objeto, C, está em equilíbrio térmico com A e também em equilíbrio térmico com B, então A e B estão em equilíbrio entre si. Esse aqui é o texto padrão da lei zero da termodinâmica, mas vamos ver aqui uma ilustração. Pela lei zero da termodinâmica, ele manda considerar assim, dois objetos A e B. Deixa eu fazer esses dois objetos. Aqui, ó, considere que esse aqui seja o objeto A e esse aqui é o objeto B. Pronto. Então vamos lá. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Se um terceiro objeto C, então vou fazer um terceiro objeto C aqui. Aqui, terceiro objeto C. Eu vou usar cores diferentes para a gente entender melhor. Usar um amarelo, um vermelho, no caso aqui laranja e um verde. Pronto. Então tem os corpos A, B e C. Aí diz assim: se um terceiro objeto C está em equilíbrio térmico com A, então como é que o C vai estar em equilíbrio térmico com o A? Na hora que eu pegar esse corpo C e colocar em contato com o A. Pronto. Por quê? Se o A tiver com a temperatura maior, haverá calor, haverá passagem de energia do A para o C. E se o C tiver com a temperatura maior, vai do C para A, porque é sempre do objeto com maior temperatura para o objeto com menor temperatura. Então, ele até que eles fiquem em equilíbrio. Pronto. Então, vamos lá. Se um terceiro objeto C está em equilíbrio térmico com A e também com o B. Então, para o C ficar em equilíbrio térmico com o corpo B, eu tenho que pegar o B e colocar em contato com o C. Ó, agora também vai ficar em equilíbrio térmico entre C e B. Haverá o processo de energia, de transferência de energia, como nós já entendemos. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o corpo A, o objeto A, ele também vai estar em equilíbrio com o B, mesmo sem estar em contato com ele. Ó. Então, A e B estão em equilíbrio entre si. Pronto, é exatamente isso que acontece. Certo? Ó. Se A está em equilíbrio com C está em equilíbrio com B, obrigatoriamente A vai estar em equilíbrio com B, mesmo sem que eles estejam em contato, diretamente em contato. Certo? Então é isso. A, a lei zero da termodinâmica ele coloca essa condição, que um corpo ele pode estar em equilíbrio térmico com outro, mesmo sem estar em contato entre si. Mas por causa desse objeto C aqui, que fica em equilíbrio tanto com A como com B, então há esse processo. Por isso que é o processo da transferência de energia. Visto isso aqui, agora eu quero explicar sobre o funcionamento de um termômetro. Isso aqui é um termômetro que nós temos. Ele é bem conhecido, bem usual. Então deixa eu aumentar ele aqui, a imagem para a gente ver melhor. Então, isso aqui é um termômetro. Ele é formado por uma parte que é uma espécie de tubo de vidro. Dentro tem o mercúrio. E aqui ele está mostrando duas graduações. Uma graduação que é em graus em Celsius, por isso que aparece a letra C aqui. E também tem uma outra graduação que é dada em Fahrenheit, que nós vamos ver em outro momento a diferença que tem entre Celsius e Fahrenheit. Depois vamos ver uma outra medida que é em Kelvin. Mas a princípio vamos entender só o funcionamento do termômetro, certo? Então eu tenho o termômetro e ele está em contato, vamos dizer assim, com o meio ambiente. Então, por isso ele está em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Então, se esse termômetro, se eu vou imaginar um valor aqui, ele está marcando uma temperatura de 28 graus. Isso aqui é eu que inventei esse valor aqui, 28 graus Celsius. Certo.
Agora imagine que eu não vou desenhar uma pessoa, vou desenhar só isso aqui. Imagine que isso aqui seja uma pessoa qualquer e imagine que isso aqui seja o termômetro. Pronto, isso aqui é uma pessoa, esse quadrado é uma pessoa e o outro é o termômetro. Deixa eu aqui, vou colocar aqui. P de pessoa e T de termômetro. Pronto. Então o termômetro ele está marcando uma temperatura, como nós já vimos, de 28 graus Celsius. Aqui. A temperatura do termômetro é 28 graus Celsius. E a pessoa, eu não sei a que temperatura a pessoa está, mas imagine que ele esteja suspeitando que esteja com febre, está achando o corpo um pouco quente, mas não sabe a que temperatura está. Então eu vou colocar aqui, não sabe a que temperatura está, então é uma interrogação. Então qual é o processo para saber a que temperatura essa pessoa está? A gente pega o termômetro e coloca em contato com o corpo da pessoa. Quando coloca o termômetro em contato com o corpo da pessoa, sabendo que a temperatura da pessoa vai estar maior do que a do termômetro, então haverá passagem dessa transferência de energia da, da energia cinética do corpo da pessoa para o termômetro, certo? Isso vai acontecer até que chegar um momento em que a pessoa e o termômetro estejam em equilíbrio térmico. A pessoa e o termômetro estejam em equilíbrio térmico. Quando isso acontecer, que os dois estiverem em equilíbrio térmico, aí agora é só tirar o termômetro que estava em contato com a pessoa, agora pode remover sem nenhum problema. E agora, depois que eles estão em equilíbrio térmico, depois que já tirou o termômetro do contato com a pessoa, então agora eu vou só olhar quanto é que está a temperatura que está indicando no termômetro. Então, vamos imaginar que agora o termômetro ele está indicando a temperatura eu estou imaginando esse valor, 38 graus Celsius. Pronto. Então, o termômetro ele está a temperatura 38 graus Celsius. Eu posso deduzir que essa é a minha temperatura. Porque mesmo que aqui esteja mostrando no termômetro, mas ele estava em equilíbrio térmico com o meu corpo. No momento que eu tirei, quando eu olho, aí eu vejo a temperatura, certo? Então, isso aqui é como a gente, conhecendo o que é temperatura, como acontece na temperatura, conhecendo o que é calor e conhecendo o que é equilíbrio térmico, então, depois desse conjunto de descoberta, criou-se esse aparelho aqui, que é o termômetro, certo? Então é assim que as coisas acontecem na física. A gente analisa os fenômenos da natureza, como se comporta. No caso aqui nós estamos vendo a questão da calorimetria e com base nesses conhecimentos é possível criar aparatos, aparelhos, itens, tecnologias que sirvam para o nosso benefício.